O multímetro analógico, ele tem condições de testar de uma forma mais profunda um componente eletrônico do que um multímetro digital. Se você quer aprender ou entender como isso é possível, segue assistindo esse vídeo comigo. Roda a vinheta. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Valdenilton e no vídeo de hoje você vai aprender como o multímetro analógico consegue ser mais eficiente no teste de componentes semicondutores do que o multímetro digital. E de uma forma simples, basta você ter conhecimento de que todo componente eletrônico ele é formado por semicondutores. Portanto, os semicondutores eles têm como algo comum a junção. Então, quando você une um material N com um material P numa mesma pastilha, surge uma junção e esta junção é que realiza trabalho no diodo, no transistor, num fotoacoplador, enfim, num tiristor, não é verdade? Então, é justamente na junção que o multímetro analógico se destaca na medição do semicondutor. Porque se você analisar direitinho, quando você vai medir um diodo, na realidade o que você quer saber é se a junção do diodo está boa. Concorda comigo? Né? Então, tudo em relação à medição de semicondutores se resume a testar as condições de suas junções, seja ele um transistor, que tem duas junções, um tiristor, que tem três junções, ou um simples diodo, que só tem uma junção, não é mesmo? Então, falando diretamente na junção, nós temos no multímetro analógico uma profundidade de medição melhor, mais apurada, né? Que nos dá como resposta de leitura uma segurança maior do que a realizada com o multímetro digital. E isso é fácil de entender se você conhecer as características elétricas de um e de outro quando eles vão testar semicondutores, ou seja, a junção dos componentes eletrônicos. Pronto, temos ali reproduzido na lousa o gráfico que representa as três regiões de trabalho de um diodo. Então agora dá para a gente confrontar o teste do diodo em relação aos dois multímetros. Perceba, nessa região aqui você sabe que é a região onde o diodo conduz no sentido direto, é a chamada região VD ou tensão direta, é quando ele conduz no sentido direto. Essa outra região é a chamada VRRM ou tensão de ruptura reversa máxima. É quando o diodo é polarizado no sentido inverso e ele é levado até um determinado valor de tensão reversa, aonde ele bloqueia a passagem da tensão da corrente ou do sinal. Ele tem que bloquear quando ele entra em VRRM. Então esse é um dos testes que a gente tem que fazer no diodo, ver se realmente no sentido reverso ele está bloqueando. E a outra região é a região de VBR ou região de breakdown. Você sabe que um diodo retificador ele só trabalha ou em VD ou em VRRM. Já quem trabalha em breakdown, na tensão de breakdown, são os diodos Zener. Mas isso a gente deixa para um outro assunto. Vamos para um outro vídeo, no caso, né? Vamos nos concentrar no teste da junção e da fuga do diodo com os dois instrumentos, para a gente ver exatamente aonde o multímetro analógico se sobressai, para que você possa, a partir desse conhecimento, passar a testar um diodo com mais segurança, né? Tendo mais consciência se a junção realmente daquele componente, daquele diodo, está dizendo que está boa ou não. Concorda comigo? Então,
Vamos lá, repare. Essa região de VD é aquela região onde o diodo inicia a sua condução no sentido direto. Então nós sabemos de estudos anteriores do diodo que o diodo, se ele for de silício, a partir de 0,6 volts a 0,7 volts, esse diodo entra em condução. Então aqui nós temos a curva de joelho do diodo, representando que a partir deste momento, deste nível de tensão, a junção já entra em condução. Não é verdade? Agora, sabemos também que o diodo ele é unidirecional. Ou ele conduz quando o anodo é mais positivo do que o catodo, ou quando o catodo é mais negativo do que o anodo. São essas duas condições que o diodo tem para conduzir. Na maioria das vezes, ele conduz quando o anodo é mais positivo do que o catodo. Então nós temos a região de condução direta. Neste caso, quando a gente vai testar a junção do diodo retificador, nós testamos ela no sentido direto, ou seja, a ponta de prova positiva do multímetro no anodo e a ponta de prova negativa do multímetro no catodo. Dessa forma, o display, vamos lá, do multímetro digital vai apresentar um nível de tensão que está entre 550 mV até cerca de 750 mV por aí, determinando que aquele diodo se encontra, ou a junção daquele diodo se encontra em estado normal. Beleza. Então perceba que na escala de semicondutores, que é esta aqui, eu tenho disponível uma tensão de 3,2 volts, com uma corrente na faixa de 2 mA, que consegue testar a junção de diversos componentes semicondutores. Essa é a verdade. Só que é o seguinte, vem o segundo teste da junção do diodo, que é a fuga. Aí veja só, agora a gente vem novamente para o gráfico para poder entender por que o multímetro analógico agora ele vai sair com vantagem na medição da fuga em relação ao multímetro digital. Vamos lá, primeiro vamos entender o gráfico. Você estudou lá na Básica 2, módulo 8, que um diodo, quando é polarizado inversamente, ou seja, tem o negativo de uma fonte colocado no seu positivo, que é o anodo, e o positivo da fonte colocado no seu negativo, que é o catodo, ele entra numa zona chamada VRRM. Bom, veja. Essa zona compreende um nível de tensão contrária que faz com que o diodo entre nela e pare. Ele não pode continuar fluindo, porque senão ele vai chegar em breakdown. E se o diodo chega em breakdown, ele chega numa condição de uma fuga muito extrema que pode levar à ruptura da junção. Essa é a verdade, né? Você lembra disso, né? Então, veja só. Então, quando eu vou medir o diodo, eu quero saber se reversamente esse diodo ele entra em VRRM e para. Então, para isso, eu preciso aplicar um nível de tensão maior. Então, perceba, no multímetro digital, esse nível de tensão na escala semicondutora, ele é único. Você sempre terá 3,2 volts aproximadamente. 3 volts, por aí. Tá vendo? Ou seja, então quando você for medir o diodo no sentido inverso para testar a fuga com o multímetro digital, você terá apenas aproximadamente 3 volts para testar essa fuga. Então, ele vai trazer a junção cresce, você sabe muito bem disso, né? Você sabe que quando a gente polariza um diodo inversamente, o que a gente está fazendo é movimentando a junção no sentido contrário, ou seja, aumentando a junção do semicondutor. Está lembrado disso? Está lembrada disso? Ou seja, e à medida que eu aumento essa tensão reversa, a tendência
é justamente o diodo caminhar, entre aspas, mais ainda pela reta da VRRM. Esse caminhar vai ser detectado pelo multímetro analógico. Por quê? Porque o analógico vai aplicar uma tensão 4 vezes maior do que a do multímetro digital para testar essa junção do diodo no sentido inverso. Entendeu agora a vantagem do multímetro analógico em relação ao multímetro digital para poder fazer o teste de fuga? Tá vendo? Relembrando, no multímetro digital, para testar fuga, eu tenho apenas 3 volts aproximadamente. No multímetro analógico eu terei 12 volts. Ou seja, quando eu for medir fuga com o multímetro analógico, eu posiciono a chave rotativa para a posição X10K. Pronto, do jeito que ela está aqui. Aí vou zerar o instrumento e depois que eu zero o instrumento, eu vou medir o diodo no sentido contrário. Daqui a pouco eu faço isso na bancada para você enxergar eu fazendo esse teste. O detalhe é que quando eu colocar a chave rotativa nessa posição, nas pontas de prova do multímetro analógico, eu terei disponível agora 12 volts e não apenas 3. Perceba, com 3 volts, que é o que o multímetro digital tem, ele consegue movimentar a junção do diodo até um determinado ponto de VRRM, até um determinado valor de tensão reversa. Bom, veja, agora, e se eu fizer o teste com um multímetro que aplica 12 volts, 4 vezes mais tensão do que o multímetro digital? Não é mais eficiente? Por quê? Porque quando eu faço isso, o multímetro analógico força o diodo a caminhar mais ainda pela região de VRRM, aumentando a barreira de junção e parando em um determinado ponto. Ponto esse que equivale ao valor da tensão que eu estou aplicando. Bom, veja, desta forma eu estarei fazendo com que o diodo me dê uma resposta mais objetiva. É muito diferente, concorda? Ou seja, eu aplico 3 volts com o multímetro digital para medir a fuga, o multímetro digital desloca na VRRM a junção para um determinado valor, mas quando eu vou medir, fazer o mesmo teste com o multímetro analógico aplica 12 volts. E aí, claro que essa junção cresce mais ainda e me dá mais certeza se quando ela cresce e para, se realmente essa junção está em bom estado. Percebeu agora como o multímetro analógico é mais poderoso para poder testar a fuga de semicondutores? Não é só de diodo não. Você pode testar a fuga de tristores, você pode testar a fuga de transistores, você pode testar a fuga de sensores, você pode testar a fuga de circuitos integrados. Entendeu? Ou seja, então essa é uma só das vantagens que o multímetro analógico tem sobre o multímetro digital no teste de componentes eletrônicos. Perceba o que eu estou dizendo. O multímetro analógico, ele é um instrumento que é próprio para medir componentes eletrônicos. Ponha isso na mente. Por quê? Porque ele tem escalas que são muito mais profundas na medição, que vão muito mais além na medição da junção do semicondutor do que a do próprio multímetro digital. Daqui a pouco eu vou lá para a bancada e vou fazer alguns testes para que você veja isso aqui na prática, onde eu vou medir o mesmo componente com o multímetro digital e após com o multímetro analógico, para que você veja a diferença entre a medição, a resposta de leitura de um e a resposta de leitura do outro. Além da escala de resistência propícia para testar fuga de semicondutores em geral,
o multímetro analógico também possui outras escalas que propiciam o teste de outros componentes, além dos diodos, para me dar respostas mais precisas do que o multímetro digital. Como, por exemplo, nós temos aqui a escala de ganho, aonde no multímetro digital nós também temos, mas aqui nós temos uma escala de ganho, que ela pode me dar uma resposta de leitura mais profunda do que no multímetro digital. Nós temos também a escala ICEO, que é uma escala que mede a fuga entre a corrente de coletor e entre a corrente de coletor e emissor com a base desligada. É uma vantagem em relação a esse teste. Nós temos também a escala de LV, que é uma escala de baixa tensão, que permite você testar a junção do componente de uma forma mais precisa, né? Já que é uma escala de baixa tensão, ela consegue me dar numa escala linear o valor daquela junção de uma forma mais precisa. Bom, veja, e nós estamos falando desse multímetro digital que não contempla a entrada, no caso é uma entrada mesmo, mas tem inscrito como saída output, que é este caso aqui. Neste multímetro, nós temos aqui a saída output, nesse multímetro analógico, saída output, que na realidade a output é uma entrada, né? Veja que nós podemos utilizar esta entrada para medir diversos eventos, como por exemplo, podemos utilizar para medir ripple em fontes, tá vendo? Ripple de fontes. Podemos utilizar para medir um sinal com a sua componente contínua, também podemos fazer isso, tá vendo? Podemos medir pulsos PWM com essa entrada, enfim. Então perceba que nós temos no multímetro analógico algumas escalas que permitem que a gente verifique condição de circuitos e condição de componentes eletrônicos com muito mais profundidade do que o multímetro digital. Uma outra escala que o multímetro analógico tem, que também é bem propícia, principalmente para quem trabalha com dispositivos que possuem sistemas de áudio, não só amplificador, mini system, microsystem, qualquer equipamento como televisão digital mesmo, que tenha dispositivo, um amplificador de áudio com alto-falantes, nós temos aqui como última escala do multímetro analógico um decibelímetro, tá vendo? Então com esse decibelímetro eu vou utilizá-lo como pesquisador de som. E aí, a partir do momento que eu configuro ele como decibelímetro, eu consigo agora pesquisar aonde o som não está chegando através da movimentação da agulha, me dando este valor em decibéis, ou se eu quiser analisar aqui em cima, em tensão alternada. Então perceba que nós temos ainda muito o que utilizar no multímetro analógico. Eu vou para a bancada agora e vou fazer alguns testes relativos a essas escalas, principalmente a escala de resistência. Essa escala de resistência do multímetro analógico, ela é propícia para medir semicondutores. Lembre-se disso. As outras escalas, tensão contínua, tensão alternada, corrente contínua, essas escalas, elas existem para que você possa utilizar o equipamento por um todo. Mas, dependendo do circuito lógico, você vai medir com o multímetro digital, que ele é mais preciso. Agora, essa escala de resistência do multímetro analógico, ela é poderosa para detectar anomalias nas junções ou na junção dos semicondutores. Eu vou lá para a bancada agora realizar alguns testes nas junções dos semicondutores, tanto com um como com o outro, para que você possa perceber a diferença, né, em relação à resposta de leitura de cada um desses instrumentos.
Sai daí não, continua assistindo esse vídeo. Vem comigo que eu agora vou para a bancada. E por hoje é só. Vou ficando por aqui. Agradeço por você ter assistido, ficado comigo até o final desse vídeo. E se você gostou dessa aula, você deixa o like nesse vídeo, que é para poder ajudar o canal a se manter em atividade. Se você tiver alguma dúvida que você queira comentar, deixa aqui nos comentários dúvida, críticas construtivas ou até um elogio mesmo, pode deixar aqui nos comentários que também nos ajuda, né? E claro, se você quiser ajudar também mais pessoas, divulgue o link desse vídeo para que as pessoas também possam aumentar esse conhecimento nessa área de eletrônica. Então, me despeço nesse momento, vou ficando por aqui. Tchau para você e até o próximo vídeo.